Oi, gente querida, eu tenho a alegria de fazer essa devocional a convite de vocês. Estou muito feliz de poder outra vez estar aqui numa devocional. A devocional de hoje lembra um versículo do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, quando ele diz assim, uma pergunta de Jesus na casa de um fariseu. Ele estava sendo hospedado ali para um jantar, Jesus. Simeão era o fariseu que tinha convidado. E na casa desse fariseu, uma mulher entra na hora do jantar e a mulher está chorando e com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí, após enxugar os pés, ela passa óleo, unguento nos pés de Jesus e faz esse ritual de gratidão, de louvor, de adoração. Aí, em certo momento, Jesus diz assim para o fariseu, para o Simeão e também para aqueles que estão ali presentes. Vês esta mulher? Vês esta mulher? A nossa devocional hoje é apenas nessa expressão de Jesus, de a gente prestar atenção em uma mulher que a gente não sabe o nome, Lucas não dá o nome, conhecida aqui na passagem como mulher pecadora. É uma palavrinha principalmente para as meninas, para as mulheres. O mundo tem falado a respeito do protagonismo das mulheres e o assunto é bom, a ênfase é boa, mas a maneira como as pessoas estão falando e fazendo e querendo esse protagonismo feminino a maneira é o problema. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos dá o verdadeiro protagonismo das mulheres. E é rapidamente sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Por que eu estou falando isso? O Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres. Ele começa com uma mulher, Isabel, depois Maria, e ele faz um desfile de mulheres no Evangelho de Lucas, e também ele termina o seu Evangelho, não lá no último capítulo, mas ali próximo, ele também termina relatando sobre mulheres que presenciaram a ressurreição. E é interessante que Lucas dá um desfile de mulheres em torno de Jesus, que os outros sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, não dão. E ele também ainda compartilha de alguns casos que Mateus e Marcos falam das mulheres, ainda compartilha dessas mulheres. Então, além dele dar um desfile que os outros evangelhos não dão, ele também compartilha de algumas mulheres que Mateus e Marcos. Por que será que Lucas dá essa ênfase? Parece que Lucas está querendo falar que nem Jesus, para a gente prestar atenção na mulher ou nas mulheres e como elas abraçam a fé. As mulheres em Lucas, elas nos revelam o Evangelho. É uma fé demonstrada por elas, reveladas por ela, que se expressa pelos gestos. Não é uma fé abstrata, seca, etérea. A fé que as mulheres demonstram no Evangelho de Lucas é uma fé ligada ao cotidiano, é uma fé ligada aos sentimentos, aos sentidos, aos gestos. É uma fé que a ocasião, por exemplo, é uma refeição. É uma fé que o âmbito
que ela se manifesta são os relacionamentos. É uma fé que traz um evangelho muito perto, muito próximo, muito pessoal. Só mais uma coisa, porque o nosso tempo é pouco, essa fé das mulheres, elas não fazem tantas perguntas como os homens. Algumas perguntas que os homens fizeram: o que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor veio para quê? As mulheres, você não vê as mulheres fazendo essas perguntas. Isso não quer dizer que elas não pensam, que elas não raciocinam. Não, elas têm algo a mais para ensinar em nossa fé. Mas aí, a respeito dessa expressão de vês esta mulher, o que Jesus está querendo trazer para aquele fariseu? Primeiro, ele faz uma comparação terrível. Jesus fala: eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Eu cheguei aqui, você não ungiu a minha cabeça. Eu cheguei aqui e você... deixa eu ler aqui, para não perder. Eu cheguei aqui... não me deste beijo, e ela não para de beijar os meus pés. Então, água para lavar os pés, o beijo da saudação e também o óleo para ungir a cabeça. Simão, que era o anfitrião, é o que convidou Jesus para o jantar, não fez nada disso. Quer dizer, foi uma atitude religiosa, uma atitude de protocolo, uma atitude polida. E aí ele demonstra uma fé distante, uma fé de ritual, uma fé de protocolo, uma fé de educação. Mas não passa disso. Não tem beleza, não tem perfume, não tem vida, não tem emoção. Mas a mulher chega, mesmo sendo intrusa, e ela lava os pés com as suas lágrimas, lágrimas de gratidão, lágrimas de emoção por aquilo que Jesus fez na vida dela. Ela lava os pés com essas lágrimas, ela enxuga esses pés, ela beija esses pés, e após isso ela unge esses pés com óleo, como uma verdadeira adoração, como um verdadeiro culto. Uma fé viva, dinâmica, uma fé que se expressa, que tem gesto, que vai ao encontro de Jesus e manifesta toda a sua alegria, toda a sua gratidão, todo o seu reconhecimento. Então, esse é o protagonismo das mulheres. As mulheres nos ensinam como exercer a nossa fé de uma maneira mais bela, mais pessoal, mais perfumada, mais criativa, mais cheia de arte. Essa ideia não é minha, essa ideia eu tirei de um livro que eu ganhei do Reinaldo Persinotto, meu amigo. É um livro que chama Elogio da Sede, e ele é desse teólogo português, José Tolentino Mendonça. É um teólogo católico, mas é muito significativo e profundo em seus comentários da Bíblia, principalmente nesse da fé que as mulheres nos trazem. Que Deus possa abençoar. Esse assunto pode ser expandido, a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito disso em outra ocasião. Deus nos abençoe.